malta. O meu nome é Fábio, mais conhecido como Age of Plants no Instagram, a minha página de plantas. E sejam bem-vindos ao meu primeiro episódio do Live Chat. Porquê é que eu criei um podcast? Perguntam vocês. Bom, eu criei isto porque gosto de plantas, sempre gostei. Gosto de falar sobre plantas, especialmente com outras pessoas, e achei que era uma forma interessante de abordar temas em português, de forma leve, pouco chata, neste nicho. Neste primeiro episódio, que é na verdade um piloto, é um teaser sobre o que aí vem. Este podcast em projeto vai se basear essencialmente em conversas com outras pessoas, diferentes tipos, deste mundo das plantas, pessoas umas que eu conheço, outras que eu não conheço, mas o principal é dar a conhecer estes convidados e as suas experiências, os seus percursos, porque é que no fundo é isso que é alguém que vem ouvir um podcast destes, no fundo quer conhecer o seu ponto de vista, de forma, portanto, a também, através disso, também aprendermos alguma coisa. Falando um bocadinho no meu percurso, eu sempre gostei de plantas no geral, plantas e animais. Para aí aos 14, 15 anos, eu comecei a interessar-me mais por bonsais. Na verdade, foi uma coincidência. Eu recebi um bonsai de Borla. Estava coisas dos anos 2000, um centro comercial em Lisboa abriu e estavam a dar bonsais. E eu fiquei na fila e acabei por receber um. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Também era anos 2000, portanto a internet não era aquilo que era hoje, não havia assim tanta informação como isso. Portanto, do pouco que eu percebi, do pouco que eu consegui chegar na altura, era, portanto, um universo sem fim, eram as árvores, eram os vasos, era o substrato, eram arames, estilos de bonsai, portanto, era e continua a ser, portanto, uma coisa um bocadinho overwhelming para quem começa sozinho. Eu comecei no fundo, portanto, tive aquele, depois comprei outro, depois houve, portanto, deram-me outro e eu comecei a querer também fazer os meus próprios bonsais, porque os bonsais, para quem não sabe, são portanto, plantas num vaso quase raso e que são bastante caras. Um, e eu comecei a deixar morrer a maioria dos meus bonsais, porque na altura não se falava muito em bonsais de exterior e de interior. Um, Portanto, esse foi o primeiro passo. Eu depois tinha também uma vizinha na altura que tinha um jardim muito grande, que ela propagava imensas flores, plantas, tinha bulbos, dava-nos também, portanto, muitas dessas plantas e desses bulbos. E nós também tínhamos um jardim grande e tínhamos um cão que destruía a maior parte das coisas, mas, enfim, aquele relevado parecia uma paisagem lunar, mas tínhamos muito espaço para preencher, portanto, com plantas de exterior. Nessa altura eu comecei, portanto, aqui um bocadinho a experimentar substratos, a mudar pela primeira vez na vida plantas de vaso, o que é que resultava, o que é que não resultava, o que é que o meu cão também não comia. Portanto, foi a primeira vez, foram os primeiros passos aqui em fazer determinadas coisas. 4 ou 5 bonsais mortos dentro de casa depois. Eu comecei a pôr tudo na rua e afinal a perceber que eles até alguns sobreviviam, nem todos. Nessa altura eu também comecei a ter répteis, foi quando eu estava, portanto, a tirar o meu curso de medicina veterinária. E por causa disso eu aprofundei muito a realização de terrários. Portanto, eu tinha mesmo que saber fazer os terrários, eu tinha que perceber que tipo de plantas sobreviviam, como é que eu punha os aquecimentos, como é que eu fazia, portanto, a umidade subsistir apesar dos aquecimentos e para manter, portanto, os animais vivos, em que condições, portanto, a montagem dos terrários em si. Eu comecei por ter uma cobra, que depois, portanto, teve comigo vários largos anos. Depois tive outra, que entretanto essa segunda acabou por falecer. E depois, portanto, tive uma terceira. Como pode imaginar, tive muitas peripécias. Quem me conhece sabe que eu tive muitas peripécias com fugas de cobras dentro de casa, que envolviam a minha mãe, portanto, aos gritos, e a dizer que já não queria aquilo lá em casa. Tive episódios com amigos que iam lá à casa ver a alimentação das cobras como se fosse um momento Discovery Channel.
Portanto, muito engraçada, essa fase foi muito engraçada. Pronto, ao longo dos anos, eu depois, também, tive camaleões, terrários enormes, arborizados, aquecimento, luzes, etc. Coisas realmente lindas que eu, pronto, para quem nunca teve répteis eu não recomendo e até mesmo para quem já tinha, que era o meu caso na altura, eu continuo a não recomendar, porque realmente dá muito trabalho. É preciso controlar bastantes variáveis e, além disso, dá mesmo muito trabalho, porque temos que manter o alimento vivo. Portanto, os grilos ou as baratas e os camaleões comem muitos grilos e muitas baratas por dia. Portanto, nós temos que ter no fundo, uma pirâmide alimentar para aqueles animais e temos que manter também esses insetos vivos. Ao mesmo tempo, porque eu não tinha nada para fazer, portanto arranjei uma estufa e comecei a ter plantas carnívoras, droseras, dionéias, sarracénias, e adorei ter plantas carnívoras, não sabia na altura que elas hibernavam no inverno e isso foi uma chatice, porque eu sentia que só tinha plantas metade do ano e nessa metade, como ela estava numa estufa no exterior, portanto, estamos a falar de primavera, verão, eu passava a vida a comprar água destilada ao ponto das senhoras das caixas do Pingo Doce já me conhecerem e acharem provavelmente que eu tinha um laboratório de droga. Pronto, mas entretanto o tempo passou, eu entretanto saí de casa, comecei a viver junto, pronto, agora na minha presente esposa, e na altura a casa que nós tínhamos era muito pequena, que nem suculentas dava para ter. Eu tive que deixar, portanto, os meus animais e, portanto, essas plantas todas na casa dos meus pais. E pronto, e as plantas, algumas foram morrendo e pronto, e é a vida. Quando comprei a minha casa, e portanto eu já tinha mais espaço, começámos, portanto, por comprar plantas um bocado por função, que se calhar é como a maior parte das pessoas, ou o porquê das pessoas também terem plantas. Ou seja, compramos plantas porque tínhamos um propósito. Comprámos um Golden Pothos, daqueles gigantes, com folhas gigantes portanto, para um canto da sala. Comprámos uma Monstera deliciosa, também assim já grande, para o outro canto da sala, porque precisávamos, portanto, ali de compor ali aquela fração. E comprámos depois também uma ficus, uma ténia, que é daquelas variegadas, para o outro canto da sala e para também tapar ali um bocadinho a lateral de um frigorífico. Portanto, no fundo, plantas para um propósito e não escolhi aquelas plantas porque queria muito ter aquelas plantas. Eu percebi depois que matava plantas porque, regava demasiado e dois, achava que bastava comprar terra no chinês ou no supermercado, colocava no vaso e já estava bom. Comecei a perceber rapidamente que ficava com plantas com folhas amarelas, especialmente no outono e no inverno, e percebi que tinha o substrato errado e que tinha um padrão de rega também ele errado. Depois, ao mesmo tempo, também comecei portanto, nós temos uma varanda, comecei, portanto, a comprar suculentas para a varanda, uns vasos também com plantas aromáticas que duraram basicamente 3 meses, que eu substituí por petúnias, que também morreram, portanto, apesar de eu as regar, e elas também morreram passado para aí 2 ou 3 meses. Percebi depois que existiam plantas que no exterior eram basicamente sazonais. Eu achava que elas faleciam um bocadinho e que depois ficava assim portanto, um bocadinho de verde e na primavera elas rompiam outra vez. Mas afinal não, elas morrem mesmo e eu não estava à espera disso e então fiquei traumatizado e portanto nunca mais comprei. Depois, porque, pronto, como eu não tinha animais nenhuns, não é? Arranjei, portanto, um gecko de crista, um gecko arborícola, que envolveu, portanto, mais uma vez, toda uma construção de terrário tropical, com plantas XPTO, caríssimas, begónias, tilânsias, que ele depois foi destruindo, mas isso também foi, portanto, próprio uma aprendizagem. Arranjei posteriormente, mais ou menos passado um ano, portanto, umas rãs da Amazónia, umas dart frogs, umas dendrobates daquelas azuis. Portanto, já perceberam que eu tenho um problema, não é? Portanto, com uma adição em animais.
E pronto, e foi aí que eu comecei a desenvolver mais ainda com os erros dos outros terrários, também a forma melhor de compor, portanto, terrários, e até porque surgiu muito no YouTube, aí já estávamos se calhar em 2021, e portanto o YouTube já estava muito desenvolvido a nível de terrários e como fazer e que plantas, e portanto eu acho que aí foi, portanto, a era de ouro, coincidiu com a era de ouro também de plantas, porque isto foi pós-pandemia, ainda estávamos um bocadinho em pandemia, mas foi pós-pandemia, já foi no final de 2021. Aí, portanto, eu comprei o meu primeiro filodendro, comprei um verrucoso, que cresceu tipo matagal dentro do meu terrário. Eu tive, entretanto, que o tirar porque as folhas eram tão grandes que me tapavam a parte da frente toda do terrário. E houve um dia que eu vi, portanto, uma planta que eu nunca tinha visto, um melanocriso, à venda. Na altura até estava esgotado, depois andei à procura, bastante à procura no Facebook, em lojas, ninguém tinha um philodendron melanocrisum para vender. Entretanto, eu encontrei uma página que já não existe, uma página do Instagram, portanto, que vendia, era uma planta linda, ainda hoje, portanto, adoro, é um dos meus philodendros favoritos, porque é escuro, é assim dramático, é tudo aquilo que eu gosto. Fui pesquisar, na internet diziam muito mal desta planta, que era uma planta difícil, era uma planta que não crescia, ficava com as folhas sempre pequenas, ou que morria, mas eu pensei, pá, eu construo terrários, eu já tive plantas carnívoras, eu até já consegui manter bonsais para lá 3 meses vivos, portanto, eu acho que sou capaz. Depois, portanto, comprei nesta página e pronto, caríssimos na altura, uma planta, para terem uma noção, um Melanocrisum em 2021 bebê, portanto, uma plantinha com 4 5 folhas custava 40€. Depois, eu na altura, quando fui buscar a planta, vi também uma Alocasia, uma Silver Dragon, que eu comprei, portanto, por impulso. Eu adorei a planta, mas não tinha pesquisado sobre ela. Estávamos em pleno dezembro. Claro que eu comprei e ela morreu passado 3 semanas. Ainda hoje estou traumatizado, portanto, com alocásias por causa disso. Mas pronto, o Melanocrisum ficou bem, ele cresceu. Ele teve um tempo dentro do terrário porque eu tinha muito medo, portanto, de o ter cá fora por causa desta má publicidade na internet. Um, Acabei depois por tirá-lo na primavera cá para fora e ele começou a crescer. E eu comecei a entrar no mundo dos filodendros. Era a era da altura, portanto, estamos a falar de fim de 2021, início de 2022. Eu acho que estávamos na era dos filodendros. Eu, na altura, portanto, comprei um Burle Marx variegado, depois comprei um Paraíso Verde, comprei um Florida Beauty, deram-me um Painted Lady, comprei um Glorioso, comprei um Espírito Santo, comprei um Patricia, deram-me depois também um Red Emerald. Portanto, enfim, eu comecei a ter muitas plantas. Eu comecei a ter muitas plantas no escritório. Portanto, tive que começar a pensar em organizar estas plantas, porque isto parecia, portanto, uma loja de plantas e não era suposto. E, portanto, eu tive que arranjar floreiras assim com diferentes alturas para a coisa ficar mais ou menos fixe. Arranjei também, tive que pesquisar como é que se faziam tutores de musgo. Depois também tive que andar à procura do musgo, porque era uma altura que não se vendia musgo em lado nenhum e o que se vendia era por 100 gramas, portanto caríssimo. E depois coincidiu, pronto, eu comecei também a ver muitos vídeos no YouTube e eu acho que também um dos, um dos problemas, vamos assim pensar, que me levou também a ter tantas plantas foi um pouco o YouTube. O YouTube levou-me a conhecer plantas, pessoas, a falar sobre plantas e, portanto, eu comecei a expandir muito mais o meu interesse e a começar a conhecer plantas que eu nunca tinha visto e que achava lindas e comecei a querer ter aquela planta, portanto, começou a haver uma wishlist. Em vez de eu simplesmente ir comprando plantas à medida que ia vendo, não, eu comecei a ter o meu wishlist de plantas que realmente queria ter. Portanto, passei um bocadinho à fase a seguir deste hobby, deste vício. Portanto, na altura eu comprei,
Pronto, o pior Anturium que eu podia ter comprado, mas era realmente um Anturium que eu queria, e em vez de começar por uma coisa fácil, comprei, portanto, um Anturium Rainha. Importei-o da Alemanha, na altura nem sequer se vendiam Anturiums Rainhas em Portugal, nem em Espanha, pelo menos que eu tivesse conhecimento do que andei à procura, na altura. Eu posso dizer que me traumatizou bastante, porque eu sabia que era uma planta difícil, muito mais difícil, portanto, como é lá no Crisol, apesar da má publicidade, eu tinha a certeza que todas as pessoas que falavam que diziam que era difícil, é porque realmente era uma planta difícil. Eu coloquei, por saber isso, eu coloquei no terrário enquanto estava a aclimatizar, e nessa altura esteve ótimo da vida, portanto vinha assim com umas folhas grandes, não uma planta madura, mas era uma planta, portanto, juvenil, não era propriamente um seedling. Mas depois, pronto, metade dos meus neurónios devem ter adormecido um dia, em plena primavera, e eu resolvi mudar de vaso, ao mesmo tempo que o tirava do terrário no mesmo dia. E pronto, foi a pior decisão que eu podia ter tomado, porque passado uma semana, basicamente as folhas caíram. Eu consegui mesmo assim recuperá-lo, portanto voltei a pôr no terrário, voltei a pôr em musgo, e após 6 meses ele, portanto, começou a aparecer novas folhas, e eu pensei: "Boa, já consegui, portanto vou tirá-lo outra vez do terrário". Mas aí cometi outro erro, que foi, basicamente a planta apodreceu em musgo, eu tive que cortar o caule que apodreceu quase todo, as folhas caíram outra vez, eu tive que recomeçar tudo do zero, mas pronto, aprendi bastante com essa má experiência. Aprendi nem que seja uma nova forma de matar plantas, que é regar todas as semanas em musgo úmido, portanto, se quiserem fazer, esta é a forma de matar plantas. Comecei depois, pronto, por causa disto, não sei muito bem porquê, mas comecei a ganhar gosto, portanto, por antúrios. Comecei, portanto, um a um a colecionar e a preencher a minha prateleira, onde outrora estavam livros que eu fui despachando para ter espaço para ter mais plantas, e agora só tenho plantas, quase. Até já arranjei um cubo para não ter que ter espaço para ter livros. Arranjei também assim umas grow lights e, portanto, aquilo ficou engraçado. Pronto, e desde então, portanto, não tenho parado mais. Eu tenho algum controlo sobre as plantas que compro, primeiro pelo custo que elas têm, porque normalmente eu tenho gostos um bocadinho mais caros, portanto, tenho este defeito que é olhar para plantas que são sempre as mais caras. E eu também não tenho propriamente muito espaço, portanto, eu preciso de realmente selecionar as plantas que eu quero ter e não comprar todas as plantas que eu gostava de ter. Portanto, eu tenho que escolher entre a escolha muito bem escolhido. Comecei, portanto, a comprar plantas de expositores e depois também de particulares. Depois comecei a mandar vir sementes. Pronto, entretanto, também criei a minha própria página do Instagram. E agora em 2024, no final de 2023, eu pensei: olha, não há nenhum podcast em português assim sobre plantas de interior que fale destes temas, pelo menos que eu quero falar e que eu acho interessantes. Basicamente, eu só encontro canais de YouTube e, portanto, se calhar bora lá criar um canal, portanto, um podcast para falar com outras pessoas acerca de temas que eu gostava de falar e que eu gostava de ouvir outras pessoas falarem. E pronto, foi como chegámos até aqui. Ahm, e é isso. Para o próximo episódio, vamos ter uma convidada que vocês devem conhecer. Já não vão ouvir em modo voice chato do WhatsApp, em modo monólogo. Portanto, vai ser muito mais engraçado. Mas é isso. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.